Bom dia a todos. Sábado, dia 30 de abril de 2022. Então, como prometido, estamos aqui para nosso estudo do dia, nesta linda manhã de sábado, e vamos iniciar a leitura do poema no capítulo 13, na página 82 do livro Tao Te Ching, de Lao Tzu. Sejam todos bem-vindos. Então, o poema começa assim, ó. O prestígio e a humilhação geram susto. O prestígio e a humilhação geram susto. A nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo. O que são prestígio e humilhação? Prestígio é inferior. Ao obtê-lo, ficamos assustados. Ao perdê-lo, ficamos assustados. Isto é, que quer dizer prestígio e a humilhação geram susto? O que quer dizer a nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo? A razão de eu ter esta, entre aspas, grande preocupação é ter um corpo. Se não tivesse um corpo, com que teria que me preocupar? Por isso, nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo. A este o mundo pode se entregar. Quem ama faz do mundo o seu corpo. Neste o mundo pode confiar. Olha, gente, aqui tem uma metafísica e tem um propósito, e aqui nesta última estrofe nos lembra Jesus. A grande missão de Jesus que entregou seu próprio corpo para a crucificação. Mas vamos lá. Vamos navegar na mecânica quântica, na metafísica, e vamos ver aqui o que as estrofes individuais nos trazem deste poema maravilhoso. Isso aqui é a metafísica maravilhosa, no qual a gente começa a ler e a gente começa a ter uma percepção inicial, a gente vai se aprofundando, vai aquietando a mente, vai pensando nisso aqui, vai tentando desvendar, e isso traz uma paz interior, uma alegria profunda dentro do nosso ser. Coisa linda isso aqui. Ó, o prestígio e a iluminação geram susto. A nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo. Prestígio é um valor social atribuído a pessoas que se destacam num grupo pela influência que exercem ou por ocuparem cargos de poder em estrutura hierárquicas. E humilhação é um valor social atribuído a quem sofre uma ação de rebaixamento moral ou afetivo. Ambos geram susto no indivíduo quando surgem de forma passageira ou se instalam de maneira demorada em sua vida. E isto ocorre porque estão intimamente relacionados à nobreza. É a grande preocupação que se situa no corpo do ego de quem incorpora esses valores. Perceberam, então, o que nos traz esse entendimento? Toda vez que buscamos a sabedoria espiritual, nós precisamos ter um discernimento da seguinte maneira. Nós não estamos buscando aqueles estudantes, os estudantes sérios, os estudantes que estudam com diligência os estudos espirituais. Eles não buscam fama, eles não buscam um poder pessoal para atingir e estar à frente de todos. Não. Eles buscam a paz interior, eles buscam a harmonia e eles vão encarar esta missão de espalhar este amor para os outros irmãos que ainda estão na fase da ignorância, para que a gente possa espalhar essa luz divina, a graça de Deus seja espalhada. A graça de Deus já está espalhada. Mas como o momento da ignorância humana é extenso, é muito grande, então 2, 3, 4, 10, 15, 20 pessoas estão se iluminando, estão passando a graça, estão contribuindo, estão estudando, mesmo com suas deficiências. Estão colocando suas caras para bater, estão colocando as suas caras para interpretar um estudo espiritual, para contribuir com a verdade que Jesus nos deixou. Então é muito importante isso, meus irmãos, que conforme nós vamos
entendendo, nós vamos estudando, nós vamos meditando, nós vamos largando a sensação de querer ter poder, fama, prestígio, querer ser chamado para isso, para aquele outro, não. Nós vamos percebendo que como Jesus, ou Cristo Jesus, passou aqui na Terra, nós vamos passar, deixar o conhecimento, deixar gravado tudo aquilo que pudermos fazer para ajudar os demais, tudo aquilo que pudermos fazer para a autorrealização nossa e dos demais irmãos que necessitarem e que forem receptivos a esse assunto. Vamos aqui para a segunda estrofe. O que são prestígio e humilhação? Prestígio é inferior. Ao obtê-lo, ficamos assustados. Ao percebê-lo, ficamos assustados. E isto é o que quer dizer: o prestígio e humilhação geram susto. Prestígio e humilhação são duas faces da mesma moeda. Prestígio gera susto. Primeiro, quando a pessoa se dá conta do reconhecimento que alguém faz desta sua condição. E depois, pelo medo de passar pela humilhação, de perder o prestígio adquirido. Então, a questão é, você fica famoso, você estoura por todos os canais de televisão e aqui no YouTube, de uma hora para outra você perde essa condição de fama. A pergunta que se faz é, qual o propósito disso? Não tem propósito nenhum. Você lutar para ficar famoso e depois lutar para permanecer famoso, e assim você continua com um estado de ansiedade, com um estado de preocupação sobre estar famoso e não ser famoso. Entende? Então, isso aqui a gente pode mudar para a questão de estar no mundo e não ser do mundo. Ou seja, transcender a esses desejos aqui. Ok? Não queremos dizer que ficar famoso, gente, por uma coisa ou outra seja ruim ou negativo. Não é essa a nossa visão. A nossa visão aqui do estudo espiritual é gerar uma clareza espiritual sobre aquilo que está aparente no mundo material. Ok? Então, o espiritual sendo harmonioso, existiu e existem vários líderes espirituais espalhados pelo mundo, tá? Então, o que a gente traz aqui? Traz aqui um sentimento de paz e a consciência de que estar famoso ou não famoso, que importância tem? E com relação à humilhação, a pessoa se assusta primeiro quando se dá conta da sua falta de prestígio diante do rebaixamento moral ou afetivo a que é submetida. E depois pelo medo de não conquistar ou recuperar o prestígio desejado ou perdido, e sofrer outra humilhação no futuro, passando pelo mesmo dissabor experimentado naquela circunstância. O prestígio é inferior diante da humilhação, porque a pessoa que vive a humilhação já chegou à condição de completo desprestígio social e pessoal, e só lhe resta agora reagrupar forças para reagir, ao passo que a pessoa prestigiada pela sociedade ou por um grupo de indivíduos sente-se na obrigação de manter o prestígio a qualquer custo. Caso contrário, sofrerá humilhação. Esta é a condição da ansiedade em que ela vive, e por isso o prestígio é inferior. Justamente isso aqui nós antecipamos no comentário que a gente fez agora recentemente sobre esta questão. Ok? Então tudo aquilo que a gente luta para manter gera-se um estado de ansiedade, um medo de perder, e nós continuamos com a nossa percepção em relação ao cérebro reptiliano. Luta pelo poder, manter o poder, isso gera ansiedade, gera transtorno, preocupação e medo. Então o que nós estamos trazendo aqui? A transcendência dessas sensações, a transcendência disso, que importância tem isso para nós? Se não um estado de harmonia, paz interior e alegria sobre-humana. Para combater então estas situações de sustos permanentes, é necessário lutar contra o apego às questões que dão origem aos sentimentos de prestígio e humilhação, mantendo a distância dos gestos de adulação que mais servem para inflar o ego e desvirtuar a consciência.
e afastando-se dos hábitos que favorecem as situações de humilhação. É preciso ainda aprender a encarar com suavidade e tolerância a humilhação. Quando ela for inevitável ou já tiver ocorrido de modo a não encorajar a reação instintiva da ira que consome energia, conduzindo os sentimentos para um exercício de esvaziamento do ego. Qual o exercício que nós fazemos para o esvaziamento do ego? Meditação. Vai trazendo um sentido alquímico para a coisa, nós vamos alquimizando esse ego, ou seja, purificando esse ego passo a passo. Claro que vai ter a resistência do ego, tem os complexos ao entorno deste ego que estão nutrindo a energia deste ego, que são complexos de sombra. E a gente vai tratando isso passo a passo. Isso é um tratamento contínuo. Ele não é um tratamento de fazer assim e você já está mudado. Não. É permanente, constante. O que quer dizer a nobreza, entre aspas, a grande preocupação, situam-se no corpo. A razão de eu ter esta grande preocupação, entre aspas, é ter um corpo. Se não tivesse um corpo, com que teria que me preocupar? É uma pergunta. Nobreza é um valor originalmente referido aos membros da aristocracia de um reino ou de um império. O lobo devora o rei. Mais tarde nós vamos entender isso. Uma classe em evidência no mundo conhecido de 3.000 anos atrás, quando o texto foi escrito. Mas com os novos sistemas de governo criados pela divisão política e social vigente na atualidade, a palavra teve sua percepção alterada e o conceito hoje se estende, simbolicamente, para a classe das pessoas que se destacam em um grupo social pelo prestígio e poder e que detém através da ocupação de altos cargos em governos e grandes empresas ou através da fama e da riqueza pessoal. Riquezas pessoais. Além deste emprego, a nobreza também é reconhecida como um conjunto de sentimentos espiritualmente elevados. Então, nobreza nos tempos atuais denota prestígio e poder, sejam referidos a uma pessoa ou a um cargo de alto nível hierárquico, ou sentimentos de virtude e maneiras sofisticadas e requintadas demonstrados por uma pessoa no trato com o mundo. E grande preocupação é o desassossego que invade uma pessoa quando ela nutre uma expectativa de infortúnio rodando a sua vida. O corpo onde situam a nobreza e a preocupação é o corpo do ego. Um corpo de vida e de morte, somatório da matéria física, energética e mental de uma pessoa, impermanente por natureza, porque está sempre se transformando. E a nobreza e a preocupação que se situam neste corpo são os apegos que a pessoa desenvolve com relação aos grupos a que pertence. Apegos, gente. Vamos prestar atenção aqui, A pessoa desenvolve, são os apegos que a pessoa desenvolve aos grupos de pessoas a que pertence, familiares ou não, que legitimam o uso que ela faz das distinções da nobreza reconhecidas pela sociedade, mas que brindam também sua existência com a preocupação de se manter neste patamar, sem desejar sequer correr risco de perder a condição adquirida por herança ou merecimento. A estrofe ensina, então, que os valores da nobreza apoiam-se na impermanência, sendo assim, trata-se de um apoio que não dá sustentação ou segurança à pessoa, uma condição que traz a grande preocupação para sua mente. Por isso, o poema diz que a razão de existir a grande preocupação é haver um corpo do ego, que é seduzido pelos apegos. Se não houvesse corpo, não haveria apegos. E não havendo apegos, o ser humano não teria com que se preocupar. Vamos lá. Aqui é uma questão bem interessante. Quando nós
falamos do corpo do ego, é a persona. Nós personificamos as coisas. Por exemplo, professor de educação física, formado, pós-graduado, então o julgamento que as pessoas têm da família, da sociedade, não. Se a pessoa botou a carreira, se a pessoa não está muito ligada a isso, se ela escolhe um outro caminho, vem o julgamento externo, diz o seguinte: não, essa pessoa botou a carreira fora, porque poderia estar dando aula em faculdade, poderia crescer, poderia desenvolver, poderia ser isso, ser aquilo, ser aquele outro. E a pessoa escolheu viver um outro caminho. Ela teve uma escolha. Apesar do ensinamento intelectual, ela teve uma nova escolha. E ela se sente bem com essa nova escolha. A vida para ela flui, mas aos olhos da sociedade que julgam não flui. Então, e aí, onde é que pega a questão do apego? Pega-se na questão do emocional nosso que está ligado energeticamente à família. Por quê? Porque nós estamos ligados com aquilo que o nosso pai nos diz, que a nossa mãe nos diz, que a nossa tia, o nosso tio, opiniões, ok? Então, quando nós nos referimos que o corpo, se nós não tivéssemos um corpo, nós não estaríamos preocupados com nada, a grande questão é o corpo emocional, ok? Porque o ego, ele gera mecanismos neste trato, neste formato deste corpo emocional, e tudo as nossas crenças, todas as questões que estão apegadas ali e justamente focadas dentro deste corpo, que é a percepção material que a gente tem das coisas, do sucesso, do dinheiro, de tudo, geram-se esta preocupação, essa necessidade de nós provarmos na sociedade e obtermos um lugar de merecimento dentro de uma sociedade que é puramente materialista. Então tudo engloba esta sensação. Tá, e aonde que nós saímos disso? Na meditação nós começamos a perceber isso, que tudo aquilo que a gente põe força para adquirir no mundo da matéria, no mundo da matéria, nos mantém afastado da realeza da percepção original, que é a do nosso próprio ser, que é tudo que existe. Então, por isso que nós voltamos para dentro, para traçar uma linha de raciocínio, evoluir o pensamento, para darmos um salto de consciência em relação àquilo que nós estamos percebendo do mundo lá fora e das coisas. Vamos continuar aqui para nós terminarmos este capítulo. Então, mais um aqui, mais uma estrofe. Por isso, nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo. A este, o mundo pode se entregar. Então, nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo. A este, o mundo pode se entregar. Aqui ele está falando do campo eletromagnético, ok? Emana e atrai. Quem ama faz do mundo seu corpo. Neste mundo pode confiar. Qual o mundo? O verdadeiro mundo, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, aquele que entrega o seu corpo ao mundo, a este o mundo pode se entregar. Então foi o que Jesus fez, ele entregou o seu corpo ao mundo, não para salvar os seres humanos, mas para se entregar ao mundo. Assim como ele falou, Pai, foi cumprida a missão. Não, ele não disse na cruz que por que me abandonaste, não. Isso é uma má interpretação das Escrituras. Ele agradeceu e aqui se cumpre a missão. Olha que lindo isso. Ele se entregou para o mundo, se doou para o mundo e o mundo se doou para Cristo. E o mundo é o Cristo. A última estrofe do poema ensina que a pessoa verdadeiramente nobre é aquela de sentimentos puros e elevados, que entrega seu corpo, que entrega o seu corpo do ego ao mundo, o que significa transcender as necessidades do corpo físico e energético onde se abrigam suas referências, para viver com o corpo autêntico do homem sagrado ou ser espiritual, que alcançou a realização do tal. A uma pessoa nobre como esta, o mundo pode se entregar sem receios, porque sua conduta na vida reflete os princípios que ela segue no seu interior, as leis da naturalidade. Assim, o homem verdadeiramente nobre
não conflita com o mundo, porque ama o mundo, como se o mundo fosse seu próprio corpo. E isto acontece porque ele enxerga o mundo como unidade, como se todos os seres fossem extensões do seu corpo. Agir assim é entregar o corpo do ego ao mundo e fazer do mundo seu corpo. Neste ser, o mundo pode confiar. Isso é um estado elevado de consciência, isso é iluminação espiritual. Quando nós falamos solta, quando o professor fala solta, solta que vem, isso é entregar o corpo ao mundo, ou seja, nós criarmos um estado de inteligência emocional cuja nós não nos preocupamos mais com as dificuldades que o mundo nos impõe, e sim nós vamos nos ater à nossa interiorização pessoal, para sentir esta harmonia, esta presença que está sobre nós a todo momento. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Nada me falta. Vamos refletir sobre esta frase do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Muito obrigado, um ótimo sábado a todos, com muita paz, muita alegria e muita luz na consciência de todos. De novo, aqui abaixo deste vídeo nós vamos deixar na descrição dos vídeos, então vocês prestem atenção ali, todas as informações, curso, o nosso curso introdutório de alquimia, curso de expansão de consciência. Nós vamos deixar ali o nosso Instagram, o link do grupo de estudos informativo da classe do Consciência Infinita e o link também, ou o CPF do Pix, para quem quiser fazer alguma contribuição para este canal, para este trabalho. Muito obrigado, um ótimo sábado a todos, paz em Cristo Jesus.